Olá, irmãs, boa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui. Glória a Deus, né, por a gente estar aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Para quem não lembra ou quem não acompanhou todos os estudos que a gente teve durante esse ano, a gente já estudou as 3 áreas mais importantes e universais da mentira. De acordo com a autora, né, elas são as mais importantes e universais porque elas determinam aquilo que a gente acredita, que foram as áreas que a gente já estudou. Mentiras em que acreditamos sobre Deus, mentiras em que acreditamos sobre nós mesmas e mentiras em que acreditamos sobre o pecado. Essas áreas elas são tão importantes porque se a gente está enganada em alguma delas, a gente fica muito mais facilmente propícia a ser enganada em outras questões. E hoje a gente vai começar a estudar mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades. E tem muitas coisas que podem ser faladas sobre prioridades. Eu acho que é um assunto que persegue a todos nós. A gente, cristãos e não cristãos, inclusive, né? E a gente se vê geralmente perdida com relação aos diversos papéis que a gente desempenha, a gente se vê perdida com relação ao que a gente deve priorizar, a gente se vê perdida com relação a decidir o que a gente deve priorizar e não conseguir colocar isso em prática. Então, tem muitas coisas que a gente acaba lutando com relação a prioridades na vida da gente e geralmente isso traz para a gente insegurança, um sentimento de insegurança e inadequação, como a autora ela fala no livro. E a gente vai sempre tentando equilibrar, né, as diversas responsabilidades que a gente tem. E a mentira que a gente vai estudar hoje sobre prioridades, os próximos encontros também vão ser sobre prioridades, mas vão ser outras mentiras, como a gente tem feito. A de hoje não tenho tempo para fazer tudo o que tenho de fazer. E um dado interessante que a autora ela traz no livro sobre essa mentira é que ela é a mentira número 1 com a qual as mulheres pesquisadas elas se identificaram. Então, 70% das mulheres elas disseram que tinham acreditado nessa mentira. E todas nós sabemos, né? Nós sentimos sempre ou na maior parte do tempo a gente se sente esmagada pelo tempo, confusa sobre como remir o nosso tempo, confusa sobre o que é remir o tempo, como estabelecer as prioridades, o que deveria ser prioridade. E mesmo quando a gente estabelece, a gente vive em luta para saber como realmente priorizá-las. E a gente falha, muitas vezes, constantemente nisso. A maioria de nós está muito ocupada e sente que é um sacrifício separar tempo para estar aqui hoje, por exemplo. A gente sente que tudo é um sacrifício, que tudo é um esforço muito grande para a gente conseguir separar um tempo para fazer aquilo. Muitas queriam estar aqui nas palestras passadas e não conseguiram. E muitas de nós nos sentimos exaustas, sugadas pelas inúmeras demandas da vida da gente. Sem controle da nossa própria vida, muitas vezes é como a gente se sente, e triste por sempre parecer ter que escolher entre 2 coisas todos os dias, né? E muitas vezes coisas boas. A maior parte do tempo parece que a gente se sente oprimida pelas nossas responsabilidades e pelo pouco tempo que a gente tem para responder a todas as demandas que a gente tem. A gente se sente geralmente desencorajada, desgastada e esbaforida, como a autora coloca no livro. E mesmo com o avanço de toda a tecnologia, porque antigamente, né, as mulheres não tinham máquina de lavar roupa, não tinha o robozinho que sai varrendo da casa, não tinha aspirador de pó, não tinha
não tinha muitas coisas. Não tinha carro para você levar seu filho na escola, ou sei lá, ou fazer outras demandas que a casa precisa. Então, não tínhamos essas coisas, né? As mulheres de antigamente não tinham essas coisas. Mas hoje a gente tem tudo isso e parece que não resolveu o problema. As mulheres continuam sem tempo. Quem estava se garantindo no futuro, achando que teria mais tempo, né, com o desenvolvimento da tecnologia, vê que hoje a gente tem de tudo de equipamento e mesmo assim a gente continua sem tempo. A gente não consegue focar no que importa, nas tarefas à nossa frente. A gente não consegue cumprir os nossos compromissos. No fim das contas, a gente acaba nem sabendo mais o que é que realmente importa. Porque tudo parece importante, tudo parece muito grandioso aos nossos olhos. E, em geral, a gente acorda não tentando servir. A gente acorda apenas tentando sobreviver. Isso é uma frase de um livro. Eu não tenho certeza se foi mentiras em que as mulheres acreditam, mas foi no livro Super Ocupado, de Kevin DeYoung. Foram os 2 livros que, basicamente, eu escrevi a palestra. E, se puderem ler depois, é muito bom, são muito bons os 2 livros, claro. E ele fala essa frase, que, em geral, a gente não acorda tentando servir, a gente acorda apenas tentando sobreviver. Então, a gente está sempre com pressa, e ele coloca essa pressa praticamente como uma doença, porque a gente não tem um minuto a perder, e nenhum tempo como o nosso teve tantas oportunidades quanto nós temos de fazer tantas coisas. A gente pode hoje, com a tecnologia, a gente tem a possibilidade de fazer muitas coisas, assim, da nossa própria casa, inclusive, né? Hoje em dia, com a pandemia, avançou muito mais ainda por conta do home office, né? Então, as empresas já se adequaram praticamente. Minha irmã mesmo trabalha em sistema híbrido, então ela passa a maior parte da semana em casa, home office. E, mesmo assim, a gente continua sem saber o que priorizar. E o fato é que a gente tem as mesmas 24 horas por dia desde que o primeiro ser humano ele foi criado. E que todos, independente de posição, de responsabilidade, têm 24 horas no seu dia. Tem 168 horas por semana e 52 semanas no ano. E ainda assim a gente parece não saber nada sobre como utilizar o nosso tempo. E por mais que o tempo ele pareça se relacionar muito mais com a nossa vida fora de nós, vou colocar assim, muito mais com o nosso físico, com o nosso corpo, porque é a forma como a gente se expressa no mundo é através do nosso corpo. Então, o tempo parece se relacionar muito mais ao nosso físico, né? Aquilo que a gente está vendo. Mas a gente não pode ignorar o perigo. A gente não pode ignorar esse perigo físico, realmente, porque vai drenando nossas energias. Mas a gente precisa lembrar que tem consequências muito mais sérias e perigos muito mais sérios, que são perigos espirituais para a nossa vida. E tem 3 perigos que a gente precisa evitar. O primeiro deles é estar ocupado demais, pode estragar a nossa alegria. Então, a ocupação demasiada, ela ataca a nossa alegria. Como cristãos, a nossa vida ela deveria ser caracterizada por alegria. A gente, ao invés disso, fica muito mais propenso ao ressentimento, à irritabilidade, à ansiedade, à impaciência, porque a gente vive nesse ritmo frenético. Então, a gente acaba não agindo como a Bíblia ela coloca para a gente, né? Com alegria. E a ocupação desenfreada, ela é
como o pecado. Se a gente não matá-la, ela vai matar a gente. Então, é por isso que quando a gente está tão ocupado, a gente sente no nosso corpo e a gente vê que isso vai se alastrando e também atinge a nossa alma. Porque nós somos seres indivisíveis. Na pregação passada, inclusive no domingo, foi Romanos 12, 1 e 2, e quem quiser pode assistir lá o pastor Ronaldo falando sobre isso. Mas nós somos seres indivisíveis. Nós temos corpo e alma, mas essas coisas elas não se separam. Então, tudo aquilo que eu faço com o meu corpo atinge a minha alma. E tudo aquilo que eu pratico com a minha alma, que eu alimento a minha alma, também vai influenciar no meu corpo. E então, não adianta a gente tentar separar esses dois, sabe? E achar que a forma que a gente utiliza o nosso tempo, ela não vai influenciar na minha vida espiritual, porque é apenas algo externo que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Então, uma coisa influencia na outra. Inclusive, essas duas coisas, o corpo e a alma, elas só podem ser separadas com a morte. E tanto é que a gente não é a gente sem corpo e a gente não é a gente também sem alma. Então, se eu estivesse aqui apenas o meu corpo, sem minha alma, provavelmente vocês iam ver um corpo morto aqui, como a gente vê num túmulo ou no velório de alguém. E se a gente tivesse só alma, a gente não enxergaria ninguém aqui na frente. Então, não teria como haver Ariadne se não tivesse aqui um corpo e uma alma na frente de vocês. E tudo isso é importante. Talvez algumas estejam se perguntando por que isso é tão importante, mas é importante porque a gente precisa entender que uma coisa influencia na outra. Se a gente não tem essa noção, a gente vai continuar agindo da mesma forma, porque você vai achar que aquilo que você faz não influencia no seu interior, na sua alma. E você vai achar que aquilo com que você alimenta a sua alma, com a palavra, por exemplo, não vai influenciar nas suas práticas, não vai influenciar naquilo que você faz. Então, isso é muito importante. O perigo número 2 é a ocupação desenfreada pode roubar o coração. E eu queria ler lá em Marcos 4, do 1 ao 20. Eu vou começar a ler. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cadê? Calma. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras?
O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, para a maioria de nós, eu não sei se vocês perceberam nesse texto, mas o problema não é nem a heresia e a apostasia que fazem a fé da gente sair dos eixos, mas são as preocupações da vida que sufocam a vida espiritual da gente. Quando ele fala no verso 18... Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelas preocupações da vida, a gente começa a buscar coisas que não vão trazer para a gente aquilo que realmente importa. E a gente acaba sufocando nossa vida espiritual. E o desejo por outras coisas, né, como ele coloca ali, por riqueza, ou seja lá o que for, elas também tiram a gente do eixo. Não porque são mais em si mesmas, mas porque o desejo ele acaba sendo desenfreado. Então a gente acaba tornando coisas boas em coisas ruins, porque a gente deseja aquilo de forma desenfreada. Então, não tem nada de mal a gente buscar trabalhar, a gente buscar sustentar a família, a gente, enfim, o ser humano, ele foi chamado a isso, mas a gente coloca essas coisas fora do lugar que elas têm, e a gente acaba sufocando a nossa vida espiritual, estando ocupado demais e acabando com a nossa vida. E quantos momentos de aprendizado, né, sofrimento, sermões, comunhão, eles são desperdiçados porque a gente nunca para o suficiente para aprender com essas coisas que a gente está passando. A gente está sempre se ocupando, então a gente deixa de vigiar e guardar os nossos corações, né? E a gente sabe que do coração procedem as saídas da vida. E que a semente da palavra de Deus, ela não cresce para frutificação sem ser podada. Então, essa semente da palavra, ela só é podada por repouso, calma e quietude. Então, se a gente só escuta, mas a gente nunca para meditar, a gente nunca para ter o nosso momento com Deus, não vai adiantar de nada, a gente vai sufocar essa semente, a gente vai sufocar a palavra de Deus na vida da gente, porque a gente não está dando a devida importância que ela tem nas nossas vidas. O terceiro perigo para a nossa alma, para a nossa vida, estando ocupado, é que estar ocupado demais pode encobrir a podridão da nossa alma. Então, as agendas da gente fora de controle, elas são um sinal, geralmente, de que um mal ele já se instalou na nossa vida. Então, a gente precisa começar a se perguntar se a gente tem se responsabilizado pelas nossas dificuldades, se a gente tem reconhecido os nossos erros, os nossos pecados, e pensar o que a nossa agenda diz sobre nós mesmos, nós mesmas, né? E pensar se o que a gente quer é agradar os outros, se o que a gente está sentindo e buscando é uma ambição implacável, se o sentimento que a gente está tendo é de mal-estar, é de falta de significado.
tudo isso pode mostrar para a gente que a gente está ocupado demais e que a gente não está parando para ouvir a voz do Senhor, para buscar Ele. E tem uma frase que ele fala no livro que é assim: ocupação em demasia serve como uma espécie de segurança contra o vazio. E o que ele quer dizer com isso é que estar ocupado demais não quer dizer que a gente é um cristão fiel e frutífero. Não é porque a gente está aqui na igreja fazendo uma coisa atrás da outra, que a gente é um cristão fiel e frutífero. E a gente precisa da palavra para nos libertar, para nos dar sabedoria, para que as nossas almas sejam curadas, nossas almas exageradamente agendadas sejam curadas. E para isso a gente precisa tirar, ele coloca até no livro, que se a gente pudesse pelo menos tirar um tempo de consulta realmente com o médico dos médicos, porque muitas vezes a gente não faz isso, a gente ignora completamente a nossa vida com Deus e a gente acha que está tudo bem, quando na verdade não está. E ser ativo nunca foi fé. Na verdade, a fé sem obras é morta, mas também as obras sem fé também não têm sentido algum. Então, muitas vezes a gente foca muito em se ocupar, em fazer, e a gente esquece que muitas vezes isso significa que a gente já perdeu o rumo, assim, a gente já perdeu o controle total. E é hora da gente refletir sobre em que pé a gente está e onde a gente está na caminhada. E alguns diagnósticos que ele traz sobre o nosso tempo no livro, Super Ocupado. São 7, não, são... Eu não lembro a quantidade aqui, mas a gente vai vendo. O primeiro deles é que nós estamos cercadas de muitas manifestações de orgulho. Então, isso é a primeira coisa com que a gente deve ficar muito atenta. Porque a desordem na nossa vida diária, ela é produto de uma desordem no coração da gente. Então, as coisas na nossa vida, elas não são como deveriam ser, porque nós não somos como nós deveríamos ser. Nós somos pecadores. Não era para a gente ser, mas houve a queda e nós nascemos em pecado. E um desses principais pecados em nossa vida é o orgulho. E o orgulho, ele pode ser manifestado de muitas formas e de formas muito sutis na nossa vida. E ele traz 12 formas do orgulho se manifestar na nossa vida. E um desses motivos, um desses tipos de orgulho pode ser o motivo pelo qual a gente está se super ocupando. E eu vou passar neles de forma rápida, certo? E deixar bem claro que o orgulho, ele é um vilão de 1000 caras, como ele fala no livro, né? Então ele pode se mostrar e mudar de forma assim, num passe de mágica. O primeiro deles é que muitas vezes a gente está procurando agradar os outros. Então, a gente, na necessidade de suprir a expectativa dos outros, a gente começa a se super ocupar. E a gente, para resolver isso, precisa aprender a dizer não, a não ter medo de desagradar as pessoas, não depender da aprovação dos outros. A segunda forma de orgulho, palmadinhas nas costas, que é a nossa busca por glória, por elogios. O terceiro é a performance. A gente acha que tudo depende de nós. Então, a gente acha que é indispensável, que somos insubstituíveis. Então, a gente se engana e sai fazendo tudo, achando que tudo depende da gente. Nós realmente somos únicos e realmente os nossos dons e talentos são importantes, mas a verdade é que a gente só é insubstituível até que a gente diga não, porque aí vai surgir outra pessoa que vai fazer aquilo com os dons e talentos que ela tem. Então, a gente precisa realmente se colocar no nosso lugar e
e até enxergar como é que a gente se sente com relação à nossa ausência. Quando tudo vai bem na nossa ausência, como é que a gente se sente? Porque isso pode dizer muito se a gente está buscando uma performance, se a gente está buscando orgulho dessa forma. Porque geralmente, se você está buscando isso, você vai se sentir mal quando você se ausentar e você volta e você vê que tudo foi bem, tudo aconteceu de forma maravilhosa, sem você estar lá. E até no livro, o próprio pastor, ele coloca, né, que quando ele tirou as férias dele, ele voltou e o que ele ouviu foi que correu tudo bem e que é tudo que um pastor quer ouvir, que tudo aconteceu bem na ausência dele, mas, por outro lado, ele também se sentiu, poxa vida, tipo, as coisas aconteceram sem mim. E eu sou super ocupado e tudo mais. Então, ele viu esses dois lados nele. Então, a gente precisa se atentar para essas formas de orgulho. O quinto é provar nossa capacidade. Muitas vezes a gente está buscando provar para nós mesmos ou para outras pessoas a nossa capacidade, e aí a gente começa a se superocupar. Também tem a pena, que no caso, quando a gente se superocupa e as pessoas, elas sentem pena da gente, e a gente se sente bem com isso, porque a gente é visto como herói, como heroína. Ai, aquela irmã faz tudo, aquela irmã super não sei o quê, nossa, eu tenho pena dela, porque ela é tão ocupada, mas ela faz tudo tão bem, ela desempenha tudo, assim. Então, às vezes a gente busca essa satisfação através do olhar dos outros com nós como heroínas. A gente também pode buscar pelo planejamento mal feito. Esse planejamento mal feito, ele aconteceria porque a gente é orgulhosa demais para pedir ajuda e para delegar. Então, como a gente não consegue, a gente acha que só a gente consegue fazer aquilo, a gente não delega e a gente não pede ajuda. A gente pode estar buscando poder, ou seja, controle sobre tudo. A gente pode também ter o perfeccionismo e pensar assim, eu não posso errar, então eu tenho que estar aqui me ocupando, eu tenho que fazer tudo porque tem que dar certo, não posso errar. A gente também pode estar buscando posição, pode estar buscando prestígio, ou seja, o nosso senso de valor, ele vem da ocupação que a gente tem e não do Senhor. E, como a Bíblia diz, né, de que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. E a última forma de orgulho que ele cita no livro é postar. E quando a gente posta, geralmente, muitas vezes a gente está buscando glória. É outra forma da gente buscar glória. Então, a gente poderia chegar à conclusão de que, como tem essas milhões de manifestações de orgulho, a gente simplesmente não vai mais postar, não vai mais buscar excelência, porque é perfeccionismo, a gente não vai mais fazer um bocado de coisa, porque se tudo isso aqui... Porque se eu tentar... fazer algo pelo meu irmão, é porque eu estou tentando agradar a ele, então eu não vou fazer mais nada para agradar meu irmão, eu não vou mais ouvir ninguém. E não, a gente não pode fazer isso, é claro, e óbvio, mas a gente precisa estar atenta com relação a essas manifestações de orgulho. O que é que a gente faz então? Se pode ser orgulho, pode não ser orgulho, a gente pode estar aplicando a palavra. A gente não pode ir para o outro extremo de nos tornar preguiçosas, grosseiras ou esquisitas, porque a partir de hoje eu não vou mais agradar os outros, então eu não quero mais saber o que você vai falar, eu não vou mais fazer nada, dizer não para todo mundo. Então você enlouqueceu, né? Não, a gente não pode ir para o outro extremo, a gente não pode virar preguiçosas, grosseiras ou esquisitas. A gente... pode pensar até que tem pessoas que acham que se não derem a mínima para o que as outras pessoas estão falando,
enfim, elas vão manter a vida delas sem orgulho, porque não estão buscando agradar os outros. Mas, ou a gente pode pensar que a gente vai manter agora uma vida sem ambição, sem ter desejo por nada. A gente vai achar que por isso a gente vai estar vencendo o orgulho. Não, não é dessa forma. A gente precisa fazer algo muito mais difícil, que é considerar as motivações do nosso coração. E detectar nem sempre vai ser fácil, e é por isso justamente que a gente não pode simplesmente se ocupar com as prioridades erradas, porque senão a gente não vai ter espaço para enxergar que a gente está agindo com orgulho. E muitas vezes o orgulho ele vai se manifestar, mas ele vai estar em graus. Então você pode até ter o desejo de ajudar o seu irmão, mas você vê que ali está envolvido um orgulho. Então a gente precisa ter bastante cuidado em investigar realmente as nossas motivações diante do Senhor. Cada tipo de orgulho desses que ele cita no livro, ele diz como pode se transformar em um vício, pode ir de um vício a uma virtude. Então, geralmente, tem muitos pecados da gente que é uma coisa boa que a gente transforma em ruim. Então, nem tudo você está errado e ponto final, sabe? Por exemplo, adultério, você está errado, ponto final. Você matou, ponto final, você errou. Pecou. Nem tudo é assim. Algumas coisas, elas podem ir do vício à virtude. Por exemplo, a sensibilidade. Nós mulheres somos mais sensíveis. Então a gente pode se entregar, por causa da nossa sensibilidade, a uma tristeza profunda, ou a gente pode usar a nossa sensibilidade para ajudar o nosso próximo, para amar o nosso próximo, para se entregar à obra do Senhor. Então, a gente pode ir muito de um extremo a outro, né? Então, a gente precisa realmente avaliar o nosso coração diante do Senhor. E considerar uma outra forma da gente ver, por exemplo, as mesmas atitudes por um viés bíblico, por exemplo, a gente tentar agradar as pessoas pode ser amar ao próximo como a nós mesmos. Um planejamento fraco, quando você falha, por exemplo, no seu planejamento, pode significar que você se sacrificou pelo seu próximo. Considerar a nossa performance, ela pode ser um senso de dever para com o nosso chamado. Então, a gente precisa avaliar as motivações do nosso coração. Não adianta a gente simplesmente taxar aquilo de errado, de pecado, e fugir daquilo, porque a gente vai cair em outro erro. E uma pergunta que ajuda bastante, que ele coloca no livro, que ele usa para ele mesmo, todas as vezes em que ele vai agir, ele se pergunta, estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom? Para quem é isto que estou fazendo? É para a glória do Senhor ou é para a minha própria glória? É para conseguir a aprovação dos outros? É para conseguir uma posição? Então, essa pergunta pode ajudar bastante. Estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom? Porque a gente pode estar tentando dar toda a atenção a um amigo que precisa de uma conversa honesta, dizendo para ele o que realmente você pode fazer por ele ou não, porque ele está exigindo demais e além do que uma pessoa ou qualquer pessoa possa dar a ele. Então, nem sempre a gente fazer aquilo que agrada o nosso próximo estar amando a esse próximo. Quando, por exemplo, ele cobra algo de você que não cabe a você, você precisa dizer a essa pessoa, isso não cabe a mim. E nem sempre a gente quer fazer isso, porque a gente sabe que isso é o mais difícil a se fazer. A gente sabe que é a abordagem mais difícil, mas a gente tem que enxergar que é a abordagem que a palavra
nos leva a ter. Então, se o Senhor ele manda, ele se responsabiliza, não que que a pessoa, seu amigo, vai reconhecer, mas você precisa agir daquela forma para que o Espírito Santo haja na vida dele, ou naquele momento, ou posteriormente, ou a pessoa talvez nem mude nisso, vai mudar em outras coisas, e não sei. Mas a gente precisa fazer aquilo que a palavra ela diz. Por isso a gente precisa realmente se avaliar. Então, às vezes, realmente é bom a gente estar ocupado. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas trabalhar com afinco, com excelência, não é errado. Mas, e fora que é impossível a gente amar o nosso próximo se a gente não doar o nosso tempo. Então, não tem como a gente não se ocupar. Mas o que a gente está caminhando aqui é para a gente entender que a gente precisa, com o que a gente deve se ocupar. Quais devem ser as nossas prioridades, né? E em que a gente pode estar errando. Outro ponto é que a gente pode estar tentando fazer o que Deus ele não espera de nós. Então, a gente precisa lembrar sempre, né, que existem pessoas que são sim preguiçosas, são sim egoístas, desperdiçam a vida delas e desperdiçam os seus recursos com outras coisas, mas existem muitas pessoas também com o senso de responsabilidade muito aflorado e que sentem a responsabilidade com muita facilidade. Então elas se sentem mal por não conseguirem fazer mais do que elas fazem. E por diversas razões, né? Por diligência, por orgulho, por personalidade. Geralmente a gente quer fazer a diferença. E a Bíblia, ela fala sobre muita coisa. A Bíblia fala sobre missões, sobre casamento, sobre os pobres, sobre evangelização, sobre justiça, sobre filhos. A Bíblia ela fala sobre muita coisa e qualquer cristão ele pode defender qualquer um desses pontos com muita veemência. Então, eu posso chegar aqui e começar a defender que a gente tem que falar sobre casamento, a gente tem que falar porque a família é o mais importante, porque não sei o que é o mais importante. E aí chegar outra pessoa depois de mim aqui e dizer porque fazer missões é o mais importante, você precisa fazer mais, você precisa orar mais. E outra pessoa chegar aqui e começar a falar que os relacionamentos, que a forma que você cria o seu filho é muito importante, que isso vai mudar a vida, mudar a sociedade. Então, a gente pode pegar a Bíblia e dar um enfoque nela e dizer que isso é o mais importante. E aplicar isso para todas as pessoas e dizer que todas as pessoas têm que agir da forma que eu ajo. E a gente sabe que as coisas não são assim. Mas muitas vezes a gente se sente cobrado até por muitos líderes e pregadores que sempre falam que você precisa fazer mais, você precisa orar mais, você precisa ser mais hospitaleiro, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa compartilhar mais a sua fé, você precisa ser voluntário com mais frequência. Então, e algumas pessoas sentem esse mais intensamente. E então, será que é possível... ele coloca no livro, será que é possível que Deus não esteja pedindo que eu faça algo sobre o tráfico sexual? Então, chegar ao ponto de onde a nossa consciência ela consegue descansar é um processo lento. A maioria dos cristãos e nós mulheres, a gente se culpa por não fazer mais. E a gente se sente inferior, inclusive. A gente sabe que sempre pode fazer mais e a gente vive acostumada com um leve estado de decepção com nós mesmas. A gente começa a viver sempre decepcionada, assim. Eu sei que eu podia fazer mais, eu preciso fazer algo pela família, eu preciso fazer algo na política, eu preciso fazer algo sobre o casamento, eu preciso fazer algo sobre os solteiros, eu preciso fazer algo... E sobre missões, eu preciso fazer algo. Então, a gente começa a se cobrar sempre achando que a gente precisa fazer mais e mais e mais e mais.
Mas não é assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vivia, e também não é como a gente deve viver. Lá em 1 Coríntios 4:4, ele diz assim: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E a gente sabe que Paulo, ele fez muitas viagens, ele queria ter ido para lugares que ele não conseguiu ir e que o Espírito Santo não deixou ele ir para lá. Ele queria fazer mais, mas mesmo assim ele estava satisfeito com aquilo que Deus dirigiu ele a fazer. E é assim que a gente também deve viver. E ele diz também lá em Romanos 12, do 1 ao 2, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, faça mais ou obedeça não é a única coisa que a gente tenha a dizer. Não é somente faça mais, faça mais, faça mais. Por que não é? Porque nós não somos Cristo. É o primeiro ponto. Não somos Cristo. Então, a gente faz parte da festa do casamento, mas não somos o noivo. Não somos o Messias. E nem devemos tentar ser o Messias, porque não é isso que Deus quer. Minha água. Então, também não devemos viver assim, porque existe uma boa notícia, então não há só mal no mundo. O Evangelho é uma boa nova de grande alegria, e Deus é a única esperança para esse mundo. Então há esperança, não há somente mal no mundo. Importar-se com alguma coisa não é o mesmo que fazer alguma coisa. Então, nem todas vamos ser impactadas do mesmo modo pelas mesmas questões. Então, existem questões que todo cristão deveria se sensibilizar com isso, mas e apertar os nossos corações mesmo, mas a gente nem todo cristão vai fazer realmente algo por aquilo diretamente. Então a gente pode orar por aquilo, mas nem todo cristão vai diretamente fazer algo para que aquilo mude. A gente tem diferentes dons e diferentes chamados. Então, todo cristão, por exemplo, ele deve estar envolvido com a grande comissão, evangelizar, mas nem todos vão se mudar para outro país e pregar o evangelho, vão para um país perseguido, nem todos vão fazer isso. Todo cristão deve se opor ao aborto, mas nem todo cristão vai adotar uma criança, nem todo cristão vai trabalhar numa clínica para acolher aquelas mulheres que estão pensando em abortar. E se ele coloca o próprio exemplo dele no livro, que ele gosta bastante de ler e escrever, mas que nenhum cristão deve se sentir mal por não ler tanto nem escrever tão bem quanto ele. Então, a gente precisa, como cristão, principalmente que somos, estar bem com o fato de outros cristãos eles realizarem certas coisas melhores do que nós. Então, isso é muito importante, né? Eles fazerem coisas melhores do que nós e com mais frequência do que nós. Porque eles têm um chamado diferente, eles têm dons diferentes de nós. E que eles conseguem desenvolver aquela tarefa com muito mais aptidão do que nós. A gente precisa lembrar que a gente é um corpo, que somos igreja, que o único trabalho que deve ser feito absolutamente no mundo é a obra de Cristo. E que, por ser a obra dele, é o corpo dele que faz essa obra. E o corpo dele é a igreja de Cristo, que é capaz de fazer muito mais do que qualquer um de nós poderia fazer sozinho. Então, a igreja
consegue fazer algo de forma exponencial, assim, de forma que a gente nem imagina. Tem um cristão lá no outro lado do mundo fazendo aquilo que eu e você não podemos fazer. Então, a gente precisa lembrar que a gente é igreja, que Cristo nos fez igreja. A gente precisa também saber que a gente sempre pode orar no mesmo momento. Então, se a gente recebe um pedido de oração, a gente pode orar por aquilo naquele mesmo momento. E você vai estar fazendo alguma coisa, mesmo que indiretamente, porque você não pode fazer alguma coisa efetivamente naquela situação. Então, a gente pode, assim que a gente escutar um pedido, a gente parar naquele mesmo momento e fazer uma oração curta. E isso resolve muito isso da gente não fazer nada, porque realmente a gente poderia orar por muitas coisas que a gente não ora. E aí confiar em Deus pelos resultados e seguir em frente. A gente também precisa lembrar que Jesus, quando ele encarnou, ele não fez tudo. E Jesus é o nosso maior exemplo. Então, Jesus ele não supriu todas as necessidades, ele não curou todos os enfermos, ele deixou uma cidade para ir pregar em outra, ele se afastou para orar, se afastou de todo mundo, ele ficou cansado, ele jamais interagiu com a maioria das pessoas do planeta, enquanto ele estava encarnado, ele gastou 30 anos em treinamento e apenas 3 em ministério. Ou seja, ele não tentou fazer de tudo. Contudo, ele fez o que Deus Pai pediu. Então, ele terminou a obra que Deus deu a ele para fazer. E que alívio é para a gente saber que a gente não precisa fazer tudo, né? Porque a verdade é que a gente precisa aceitar e fazer a obra que Deus ele deu a nós, especificamente, a você. Quais foram os dons e talentos que ele deu a você? O que é que ele tem chamado você a fazer? O que é que você tem aptidão para fazer? E que você talvez não esteja fazendo. Ou que talvez você já esteja fazendo, esteja se sentindo mal, pensando que tem que fazer mais e muito mais. Então, muitas vezes a gente precisa colocar o foco na realidade mesmo, porque a gente vive fora da realidade, achando que a gente precisa realmente fazer tudo. E quando a gente vive assim, a frustração ela chega, porque a gente quer assumir responsabilidades que não são nossas. Então, cada um tem suas responsabilidades e chamados, e não podemos querer assumir a vida de outra pessoa. Então, o que Deus tem para a vida de cada um, Ele tem para a vida de cada um. E existem chamados gerais, como eu já falei, como a grande comissão, a gente precisa evangelizar, a gente precisa orar. Então, a gente precisa saber discernir bem isso, para que a gente não comece a se ocupar demais e com coisas erradas. Ele coloca uma frase no livro que eu achei bem interessante, que ajuda a gente a lembrar disso, que é que a gente não precisa fazer tudo por Jesus. Precisamos fazer tudo para seguir Jesus, tomar nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. É isso que ele requer de nós. Então, lá em Efésios 5, o 15 e o 17, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, ou remindo bem o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando ele fala aqui de remir o tempo, ele coloca aqui um chamado à santidade, e não um chamado para a gente gerenciar melhor o nosso tempo. Isso vai acontecer como consequência, mas o chamado aqui é para que a gente viva em santidade. Até pelo próprio texto, ele está falando aqui que a gente tenha cuidado com a maneira como a gente vive, que a gente não viva como tolo, que a gente viva como sábio, porque os dias são maus.
Então, a gente precisa buscar a santificação. Lá em Hebreus 1:3, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita nas alturas. Então, ele diz que o universo, ou seja, o que esse texto quer dizer? O universo não é sustentado pelo nosso poder. Então, o universo, esse texto de Hebreus 1:3, ele está dizendo aqui, e o que a gente pode interpretar e tirar disso é que o universo ele não é sustentado pelo nosso poder. Então, isso é trabalho de Cristo e ninguém mais poderá fazê-lo. Então, glória a Deus por isso. E Ele nem espera que a gente tente fazer isso, que a gente tente governar as coisas, controlar as coisas e tentar fazer tudo, achando que nós podemos alguma coisa. Outros pontos são que a gente não pode servir o próximo sem estabelecer as nossas prioridades. A gente tem de estabelecer nossas prioridades porque não conseguimos fazer tudo. A gente precisa estabelecer prioridades porque se a gente quiser servir ao próximo efetivamente, e a gente também precisa permitir que os outros estabeleçam as suas próprias prioridades. Então, da mesma forma que a gente precisa aprender a estabelecer as nossas prioridades, a gente precisa também deixar o nosso próximo escolher as prioridades dele e respeitar isso. Porque muitas vezes a gente estabelece as nossas e quando a gente recebe um não, a gente começa a nutrir ressentimento, a gente começa a nutrir diversos sentimentos ruins no nosso coração. Então, a gente precisa saber que o chamado para estabelecer prioridades é um chamado comunitário para todo cristão, de acordo com os dons e talentos que Deus ele nos deu e de acordo com o chamado que Ele tem para nós. A gente também precisa parar de enlouquecer por causa dos nossos filhos, porque muitas vezes eu não tenho filhos, né, mas eu estou falando na terceira pessoa, mas eu não tenho filhos, mas assim, muitas vezes a gente coloca em nós a responsabilidade de Cristo. Então, ninguém tem o poder de converter outra pessoa, e isso também acontece com as mães e com os pais, com seus filhos. Eles não têm o poder de converter os seus filhos. Então, muitas vezes a tarefa se torna de pai, a maternidade e a paternidade se tornam tão árduas e tão pesadas porque os pais não conseguem tirar dos seus ombros a responsabilidade de converter o coração dos seus filhos. E ninguém pode fazer isso. O que Deus chama os pais e as mães a fazerem é a ensinar eles no caminho do Senhor. E é o Senhor que se responsabiliza por chamar cada um a quem Ele escolheu. Outro ponto é que a gente pode estar deixando também a tela estrangular a nossa alma. Então, para isso, a gente precisa cultivar uma saudável suspeita da tecnologia e do progresso. A gente precisa pensar mais, ser mais compreensível nas nossas conexões com os outros. A gente precisa usar deliberadamente a tecnologia antiga. Então, depender menos dos aparelhos digitais, a gente pode fazer isso. A gente pode entrar numa loja, usar caderno, não precisa a gente fazer tudo com a tecnologia. A gente também pode impor limites e lutar para manter esses limites. Fazer com que a nossa teologia cristã influencie sobre esses perigos da era digital. Então, saber que a nossa identidade ela tem que estar em Cristo, que a gente não tem como ser onipresente, como ele coloca no livro, não tem como a gente ser onipresente, onicompetente, oninformados. Então, a gente não tem como abraçar a tecnologia sem nenhuma crítica. E a gente precisa ter bem estabelecida a nossa identidade em Cristo para que as mídias não afetem também a nossa vida.
a gente precisa assumir a nossa ausência, a nossa incapacidade e a nossa ignorância. E que somos finitos. Então, a gente precisa saber que Deus ele estabeleceu o sábado, ele estabeleceu o descanso, e lá em Salmo 127:2 ele diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, esse salmo ele não é uma apologia à preguiça, ele é um chamado à confiança em Deus, a depender dele. Outro ponto é que nós sofremos mais porque não esperamos sofrer nada. Então, muitas vezes a gente está tão ocupado e a gente acha que a gente não espera o sofrimento da vida. A gente acha que tudo vai ser bom, mas a gente sabe que o trabalho ele é árduo. A gente realmente vai se sentir exausto muitas vezes. Então, a gente precisa entender que vamos sofrer nesse mundo, mesmo fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. Então, por mais óbvio que isso seja, muitas vezes a gente não tem essa consciência, e quanto menos consciência a gente tem disso, mais afetado a gente vai ser pelo sofrimento quando ele vier. Porque a gente vai estar vivendo fora da realidade. A realidade é que Deus ele nos chamou, e ele disse que a gente vai ter muitas aflições, mas que ele estaria conosco todos os dias. E, para terminar, a única coisa que a gente tem que fazer e ele fala no livro, né, que pra gente, que é um plano, assim, ele não coloca 10 passos de como estabelecer prioridades. Ele coloca só um ponto com um plano e que pode não ter garantias, mas que com certeza trará a gente para mais perto de Jesus e que é a melhor maneira de lidar com a ocupação, que é como no texto de Lucas 10, 38 ao 42, que é a história de Marta e Maria, e que eu acho que todo mundo conhece. Então, e Marta pergunta ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor vai deixar eu estou aqui servindo sozinha. E o Senhor responde que Maria escolheu a melhor parte, e que ela se preocupa e se inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, a forma da gente lidar com o tempo, com a nossa ocupação, é a gente colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. E saber que as outras coisas, elas vão para o seu lugar quando a gente tem o primeiro lugar ali, firmado e estabelecido, que é o lugar do Senhor, que é a gente buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, como a própria palavra diz, as demais coisas elas são acrescentadas. Então, a prioridade, a grande prioridade, é a gente se colocar aos pés do Senhor, como Maria fez. E isso não quer dizer que a gente vai abandonar tudo e ficar o dia inteiro aos pés do Senhor, porque não vale a pena mais fazer nada. Não é isso, mas significa que o que a gente mais precisa em todos os nossos dias é buscar o Senhor, é ter o nosso tempo com Ele, o nosso tempo de meditação na palavra, o nosso tempo de oração, porque é através disso que o Senhor ele vai agir em nossas vidas, a gente vai aprender mais dele, e estando aos pés dele. Se a gente não estiver com o Senhor, não tem como a gente se tornar parecido com ele. A gente se torna parecido com quem a gente anda. E então, se a gente não anda com o Senhor constantemente, a gente não vai conseguir frutificar. Então, a gente precisa gastar tempo a cada dia com a palavra de Deus e com a oração. Por mais que você comece com 5 minutos, com 15 minutos, você faça 50 minutos. O mais importante é que a gente tenha o hábito de fazer isso todos os dias e que a gente vá caminhando nisso, porque é muito melhor a gente ter o hábito do que a gente ter
vários começos, recomeços, e não que a gente não tenha isso, a gente tem, mas muitas vezes porque a gente está colocando metas gigantescas, sendo que a gente nem fez o básico ainda, a gente nem começou com um pouquinho, a gente já quer começar com muito. Então, que a gente realmente se dedique ao Senhor, que a gente utilize as 24 horas que Ele nos deu todo dia, pensando na eternidade, e pensando no que Ele quer de nós. Então, que a gente se lembre, né, que nessa história de Maria e Marta, que a gente é dependente. Então, Maria, ela se reconheceu como dependente, e por isso ela estava ali aos pés do Senhor e ela escolheu a melhor parte. Então, que a gente reconheça quem a gente é, quem Deus é, e, em decorrência disso, a gente reconhece quem nós somos e que nós precisamos dele. Então, não é errado, eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas não é errado a gente estar super ocupada se a gente está ocupada com as prioridades corretas que o Senhor estabeleceu para nós, na palavra dele. Então, realmente, a vida, o trabalho é exigente, a gente fica cansado, a gente fica exausto, mas o Senhor, Ele está conosco. A gente vê isso como exemplo em diversos personagens da Bíblia, homens e mulheres, como eles eram atarefados, mas como o Senhor esteve com eles em todas as dificuldades, em todos os momentos. E, principalmente, a gente vê na vida do apóstolo Paulo, como ele passou por tantas coisas, já levou picada de cobra, sofreu naufrágio, sofreu tanta coisa, mas ele aprendeu a ser contente no Senhor. Ele agradecia ao Senhor. Ele tinha ocupações de cuidar de várias igrejas, diversas igrejas, mas ele tinha o serviço ao Senhor como privilégio. E a gente vê como provavelmente era exaustivo estar fugindo, estar indo de um lugar a outro, ser preso, levar chicotada. Mas, ou seja, ele era muito ocupado, mas ele estava fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor chamou ele a fazer. Então, que a gente também busque fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que a gente identifique nossos dons e talentos, que a gente identifique o caminho, consiga, que a gente ore, leia a palavra, para que a gente possa discernir também os caminhos que o Senhor está nos guiando, para que a gente não tome decisões precipitadas, decisões erradas, mas que a gente consiga enxergar a realidade e o caminho pelo qual Ele está nos guiando. E assim a gente consiga estabelecer prioridades e a gente saiba dizer não, a gente saiba dizer sim, e a gente saiba também identificar as nossas motivações. E tudo isso a gente só vai conseguir aos pés do Senhor. Amém? É isso.